E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ler aos Hebreus, capítulo 5, vamos ler os primeiros 4 versículos. Hebreus, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, que a nossa alma possa captar aquilo que o Senhor deseja, porque a nossa carne capta sempre as coisas do mundo, carnais, mas a nossa alma deve captar as coisas do céu. E para este fim aqui estamos, Senhor. Pedimos que o Senhor limpe nossos olhos, limpe nossos lábios, nossa audição, limpa o nosso coração, purifica a nossa vida, para que tudo que formos fazer, o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. O ministério vindo à pedra de coroa. Para começar um ministério, o indivíduo já tem que ser
chamado, como diz a Bíblia, por Deus, como Arão. Arão já veio de uma tribo sacerdotal e ele foi escolhido por Deus para aquele fim. E cada pregador precisa ter a consciência de que é chamado por Deus também para este fim. E que ele tenha também que compadecer das pessoas. A Bíblia ainda diz dos ignorantes e errados, porque ele, o sacerdote, o pastor, também está rodeado de fraqueza. Isso coloca o pregador, o pastor, o sacerdote no mesmo nível do povo. Ele não é melhor, ele não é mais santo que ninguém, certo? Porque se não formos humanos, nós não sabemos o que o humano passa. Então nós não podemos ter um pastor anjo celestial, porque ele não conhece pecado, ele não sabe o que é a luta. Então tem que ser um anjo terreal. Todo pastor, mesmo na Bíblia, é chamado de anjo, porque anjo é um mensageiro. Mensageiro é aquele que carrega uma mensagem. E assim temos que ser agradecido a Deus por podermos ter as fraquezas para poder ajudar os outros. É hora que o nosso lar, o lar do pregador, também tem luta igual ao seu. Não tem jeito de ser mais santo que o seu, porque temos luta igual. Temos filhos iguais, filhas iguais, não tem nenhuma diferença. Eu sei que a igreja espera sempre melhor do lado pastoral, né? Mas você não tem que esperar, é tudo igual a você. Pensa do jeito que você é e espera do outro a mesma coisa. Por isso tem gente que não pode chegar a uma santidade, porque ela mata os outros. E o pregador também, por estar no púlpito, ele pode matar as pessoas. Enquanto nós temos que entender que a nossa posição é apenas para pastorear e ajudar as pessoas. Quero tomar só este sentido aqui para me partir para a mensagem. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Agora, além de oferecer para o povo, aqui Paulo diz em Hebreus que tem que oferecer por nós também, certo? E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, quanto também por si mesmo, fazer a oferta pelos pecados. Oferta oração, pedir misericórdia por cada um, porque tanto o pastor como a família do pastor é fraca, certo? Então, o pastor, por ser fraco, o sacerdote, por ser fraco, ele tem que compadecer da fraqueza dos outros, até dos ignorantes e dos errados, para não destruí-los, mas para dar-lhe força e graça para prosseguir. Os mesmos erros que eu disse, tem na sua casa, tem na minha. Não devia ter, né? Mas tem. As mesmas lutas que você vai chegar a um ponto de ter, como ter filhos em casa para namorar, você vai ter as mesmas lutas que nós temos. E dar conta ou não dar conta, você vai ter que passar pela mesma prova que nós passamos. Também não damos conta, certo? Isso não adianta pensar que é melhor, porque
chega ao ponto de fazer as coisas incorretas, certo? Até mesmo no namoro, qualquer namoro. Acho que ninguém pode aqui levantar a mão e dizer eu fui puro. A gente sempre tem falha no namoro, tem um fracasso. Mas você tem que manter a sua palavra. Eu deixei alguma coisa exposta hoje na internet, no Facebook. É do irmão Brana. O irmão Brana com a mensagem aperta nós todos, certo? Então, quando o rapaz ou a moça dá a palavra, ele deve sustentar aquilo. Se ele casar com outra pessoa, ele adultera. Se ela casar com outra pessoa, adultera. É complicado isso. Quando nós pegamos isso ao pé da letra, porque nós estamos vivendo numa era de erros contínuos. Quase não está dando mais para fazer casamento. E é bom que já faz quase 20 anos que a gente não faz casamento na igreja, apenas faz uma oração para os noivos em algum salão, porque vai chegando também ao ponto que vai aparecendo o casamento incorreto, as pessoas não estão vivendo bem, e você vai ser obrigado a fazer o casamento delas. Rejeita e fazer, aí a lei te aperta, porque vai chegando o tempo de precisar até fazer casamento homossexuais. Então nós já paramos antes. Essa igreja não está fazendo casamento de ninguém, certo? Irmão Brana diz que em casa não é um sacerdote, certo? Cheio de dogmas. Quem te casa é você, sua palavra para com a pessoa. Se você é um homem que não tem palavra, então você é conhecido quando você promete a moça e não casa com ela, é prova que você não tem palavra. Então estamos tratando agora com um povo da terceira etapa, certo? Que é tão fraco, tão pecador, tão defeituoso quanto os da primeira e segunda, quanto os da denominação. Você pode ir levando assim, não adianta querer ser alguma coisa. Só que nós aprendemos mais, nós vamos ser mais julgados. A quem mais é dado, diz a Bíblia, mais é requerido. Então Deus nos deu mais. E precisamos cumprir aquilo que Deus tem nos dado. E saber que a nossa vida diante de Deus deve ser luz. E a gente, quando dá uma palavra, como diz o irmão Brana, você está casado com aquela moça, com aquele rapaz, e mesmo que você não foi no cartório, não fez nada, está casado. O irmão Brana mostra que está na Bíblia, que José e Maria, eles já foram unidos pela palavra, certo? Deus já chamou Maria, tua mulher, e eles ainda estavam namorando. Maria, tua mulher. Então é a maneira de Deus tratar com as pessoas. Tratar no namoro. Por isso, a forma que você leva o seu namoro é a decepção que você enfrenta no seu futuro. Fica ciente disso. O que você faz no namoro, enfrenta no futuro. Agora, se você também é uma pessoa que desrespeita seu namorado, sua namorada, já no namoro você não será uma boa mulher, um bom marido. Você não será um cristão, certo? Porque você desrespeita. Você tem que saber que aquela pessoa na qual você escolheu para casar é a que te completa. Aquela pessoa te completa. Agora, eu espero que cada homem complete a mulher, e cada mulher complete o homem. Por que tem casamento e divórcio? Porque não foram completos. Por que não foram completos? Porque escolheram errado. Escolheram errado. Então, a gente sofre essas coisas em casa, na igreja, certo?
E apenas queremos expor para todos, eu peguei para expor isso, a casa do pastor e a sua têm as mesmas lutas. Então, toma cuidado, certo? Toma cuidado em tudo que você faz, toma cuidado em cada reunião que você vai. É você que guarda a sua vida, é você que guarda seus olhos, é você que pode se livrar da cobiça ou cair nela, se livrar do adultério ou cair nele. Entende? Porque o problema está que vocês estão todos reunidos e falando em Deus, mas você não sabe se naquele miolo onde você está o pensamento carnal, maligno, sensual, e que está te olhando com outros olhos, tanto o homem como a mulher, certo? E precisa se libertar. Primeiro tem que se libertar desse espírito, um espírito de atração, um espírito de cobiça. Aí vai, a mulher atrai, o homem cobiça. Eu nem posso ler tudo aquilo que eu tenho para vocês. Eu creio que vou apenas falar uma parte, porque eu pensei em falar neste ministério de pedra de coroa. A gente começa sempre no alicerce até chegar. Você nunca começa a casa do telhado para baixo. Você começa do alicerce. Então a vida pastoral também é assim. E a sua vida também é assim. Começa de criança. Nossa formação é de criança, no lar. Certo? Quem nos instrui, quem nos ensina, primeiro são nossos pais. Depois o nosso professor, que faz isso. Depois vamos à igreja, um pastor ensina. E você vai cumprir aquilo. Então tem que começar. Agora, se você nunca aperfeiçoou seu caráter, porque você pode ser um homem sem caráter, uma mulher sem caráter, e depois ir aperfeiçoando, porque caráter não é dom, você não nasce com ele. É uma vitória que você tem. Caráter, aquele caráter de ficar olhando na mulher do outro, no marido da outra, aquele caráter você tem que mudar. Aperfeiçoar esse caráter quando você olha um no outro. Porque você pode ser uma pessoa sem caráter, mas você luta, você ora, você diz a Deus e prepara cada dia a sua vida, seus olhos, seu pensamento, porque estamos numa terra, mas estamos preparando para o céu. Se nós estivéssemos na terra, só preparando para a terra, vamos comer e beber, porque amanhã nós morremos mesmo. Mas não, estamos na terra nos preparando para o céu, certo? Então, nós temos que lutar contra nós mesmos para aperfeiçoar. Diz o irmão Brano, caráter não é dom, é vitória. Tem que lutar para parar de olhar nas mulheres, nos homens, com sentido de cobiça. Porque enxergar, você enxerga todo mundo. Mas o olhar, o viver a caça, a procura, tanto do homem como da mulher, está aí, são demônios. E as pessoas têm que aperfeiçoar sua vida, seu caráter, afastando esses demônios da vida. Né? Afastando. Então eu espero que cada marido complete sua mulher. E talvez você pense, minha mulher deve estar bem comigo, alegre comigo. Talvez não. Talvez você não a complete. Talvez você se sente incompleto pensando que você está completando ela. E não está. Você tem que pensar nisso. A mulher, ela pensa que ela está completando o marido e não está. Então, a igreja, meu irmão, minha irmã, a igreja é formada de pecadores, salvos, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, a gente tem que aproximar cada vez mais de Deus e tomar força para poder vencer a nós mesmos. Vença o pecado que está na sua língua, vença o pecado que está nos seus olhos. É isso que você tem que fazer. Você não tem que ser contra a pessoa, você tem que ser contra si.
É você mesmo que tem que lutar contra si. Paulo falou sobre isso, entende? Que a gente subjuga este corpo, levando até a escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque não é questão de estar no púlpito, não é questão de cantar, de tocar, é que somos de Deus. A questão é de ser vidas transformadas. Cada um de nós termos a transformação e cumprir também com o nosso dever. Cada um tem que cumprir com o seu dever. Você é responsável pelo seu dever. A mulher é responsável. Ela diz, eu cuido bem da casa, mas você cuida do marido? Não? Sim, passo a roupa dele, lavo, passo, dou tudo prontinho para ele. Isso não é nada, isso empregada faz. Certo? Então, vocês têm que saber o que fazer. O homem, eu levo comida em casa, eu trabalho, vai lá na minha geladeira para você ver, está cheio. Não quer saber se a geladeira está cheia. Quer saber se você trata bem sua esposa, se você a ama. É isso que tem que ter em você. E cada dia que vive, você tem que ser contra mais você. Eu preciso de consertar. Certo? Muitas vezes fala, minha mulher tem que consertar, meu marido tem que consertar, mas você tem que ver onde está o erro. Você tem que sentir também que é fraco e que depende de força de Deus para corrigir seus defeitos. Amém? Amém. Bom, vamos partir para um ministério que, irmão Brana diz, Jesus foi rejeitado depois de ser vindicado filho de Deus. Você pode comprovar. Jesus diz para as pessoas, se eu não faço as obras de meu Pai, então não crê em mim. Agora, ele fazia as obras do Pai, mas o povo não via aquelas obras como sendo do Pai. Se Brana não fez o que Apocalipse 10 diz para fazer, se ele não fez o que São Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Se ele não fez, então não crê nele. Mas se fez, tenha luz. Se ele revelou os selos, conforme está na Bíblia, que foi nos dias da voz do sétimo anjo, e já passou todos os anjos, agora veio o nosso último anjo, sétimo anjo. Nesse dia, era para ele revelar todo o mistério de Deus. Se eu encontro todo o mistério de Deus revelado, então ele é o sétimo anjo. Amém? Se eu não faço as obras de meu Pai, então não crê em mim. Quer dizer, se eu não cumpro esta parte, é como a noiva hoje. Se ela não cumpre a sua parte de profetizar outra vez, a profecia outra vez não é da primeira etapa, não é da segunda. Não é cura divina, não é discernimento. O profetizar outra vez é revelação, onde está dentro do próprio capítulo de Apocalipse 10, que ia fazer. Se foi revelado de Apocalipse 10 de 1:7, agora tem que profetizar outra vez aquilo que foi revelado de Apocalipse 10 de 1:7. Profetiza outra vez. A esposa prossegue este trabalho, profetizando outra vez. E a esposa são pastores, são ministros, são evangelistas, são obreiros, que pregam a mesma mensagem. Certo? Que entrega aquilo que o profeta entregou. Aí ele diz assim, ele era a luz do dia, ele é a luz, entrou em cena. E o povo, enquanto ele podia, pães e peixe, eles o seguiram. Eles sempre gostam desse ministério, só de cura divina. Pães e peixe, só de multiplicação. Eles vão atrás. E o povo, quando ele podia, pães e peixe, eles o seguiram. Mas quando ele começou a falar-lhes a verdade, mas não tinha falado a verdade antes? Falou a verdade, mas não era doutrinária. Era apenas de cura divina, de fazer sinais, maravilha. Aí todo mundo está atrás dele. Mas quando ele lhes disse a verdade, aquilo os separou. Eles tinham suas próprias tradições e estava arraigado naquelas tradições. E não podia ouvir a doutrina de Jesus. Você não pensa que Jesus ia prosseguir só com o Sermão do Monte. Você vai em Mateus e vai ver Sermão do Monte, que benção.
Mas ele não parou nisso. Ele foi até o Calvário, então ele tinha que levar a sua doutrina, demonstrar ao povo também a sua doutrina. E ele apresentou. Quando apresentou a doutrina, eles o deixaram. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Aí foram embora. Os pregadores foram, e provavelmente, irmãos, quando os pregadores vão embora, aqueles que estão ligados aos pregadores que foram embora, vão embora também. É claro. Aqueles 70 devia ter ganhado alguém aí fora. Mas quando eles não creram na mensagem de Jesus e foram embora, é provável que aqueles parentes deles, porque sempre os parentes são os que condóem mais. Tá, vamos embora. Fulano foi, vamos. É como tem pessoas na igreja que o fulano errou, aí você vai errar também. A fulana errou, a sua fé não está baseada em Deus, na palavra, a sua fé está baseada em homens, em mulheres. Totalmente errado. Você tem que saber que tem uma ligação direta da sua fé com Deus. Não importa, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Certo? Tem o Salmo 91 na vida. E se cai, você permanece de pé. Certo? É tempo de muitas quedas nesse tempo que vivemos. É tempo de muitos escândalos por toda parte. Porque o diabo está dando o que tem, trabalhando, dando o que ele tem contra a palavra. Contra até a Bíblia, quanto mais contra a mensagem. O diabo é contra a Bíblia. Eles querem mudar os sentidos da Bíblia para formar para eles uma Bíblia onde todo tipo de gente pervertida possa entrar. Amém. Vamos parando por aqui. Né? Cada um entenda isto. Não puderam vê-lo, nem tampouco agora, nem em nenhuma era. Eles não puderam ver Jesus, não puderam ver Brana, e não pode vir hoje também. Certo? E essa mensagem, este ministério, tem chegado, vai chegando a pedra de coroa, tem chegado. O de William Brana chegou à pedra de coroa. E se eu e você vamos repetir, profetizar outra vez, o mesmo evangelho, a mesma mensagem, o mesmo Cristo, que é os selos. Que Cristo não é só o Calvário, Cristo é os selos que nunca ninguém soube. Durante 2 milênios, ele é os selos que foram abertos. Quando William Branham pregou aquela coleção dos 7 selos, ele está aberto. O que estava fechado, mostrou os outros abertos. Ele era o que estava selado. Branham, o 7º selo, em carne. Então nós temos que entender que a igreja está agora complementando o 7º selo. Porque o 7º selo agora é a ida. Se você souber que no tempo do irmão Branham, o 7º selo, que é o 7º anjo, trouxe Cristo de novo à terra. Agora o 7º selo vai levar a noiva para a glória. A mensagem que traz, prepara e leva. É assim que o irmão Branham tem ensinado. Bom, 274, eu estou lendo o Mensageiro do Entardecer, que é a mensagem pregada antes dos selos. Você observa, desde aquele tempo, sua popularidade o deixou. Quando ele começou a lhes falar a palavra. Agora, estou falando de Jesus. Muito bem. Fala de Branham no último dia. E depois fala de nós. A mesma coisa. A popularidade de William Branham foi deixada quando ele revelou os selos. Ele começou a pregar a doutrina mais forte de 60 em diante, abrindo as eras da igreja. Começou a mostrar as doutrinas mais fortes, dali para frente, que ainda não era a revelação dos selos, mas eles
já começaram a abandonar exatamente ali, porque ele estava trazendo sua doutrina, não apenas cura divina, dizendo o seu nome é tal, você foi consultado com um médico tal, e você sofre de tal enfermidade. Não, agora não, ele está pregando a mensagem, agora ele está trazendo a palavra, muito acima da cura, ele está trazendo uma mensagem que salva sua alma. A mensagem da cura salva seu físico, mas não salva a sua alma. Você precisa de uma mensagem que salva a sua alma, e a mensagem que salva a sua alma é exatamente a revelação. Não é aquilo que salva o seu físico, é a revelação. É exatamente aquilo que Jesus tinha e foi dar para os 70 e eles foram embora. Nós não vamos comer só a carne e beber seu sangue, não. Porque eles não sabiam nem o que era aquilo. Eles podiam colocar a mensagem de Jesus perto de Moisés, diz, não, tu estás errado, Moisés diz diferente. Agora, vem me dizer que eu tenho que comer sua carne, beber seu sangue, vou embora. Tem gente que, já no início da mensagem, quando abriu as eras, quando revelou a semente da serpente, me parece que foi em 62, então as pessoas já começam a ir embora. O que eu pensei que era um fruto mesmo, que Eva tinha comido, e agora vem esse profeta dizendo que foi sexo. E só cego espiritualmente que não sabe, que foi dali que começou o nascimento. Foi dali que Adão conheceu a sua mulher, e aí veio o seu filho. Foi ali que a serpente conheceu a Eva, e ali veio o seu filho. E um é filho da serpente, outro é filho de Adão. Amém, amém. Mas quando sua doutrina começou, seu ensino causa distúrbio na nossa mente, piedade, eu não posso mais ter-lhe em minha igreja, Rabi. Porque, você confunde o nosso povo, você está ensinando ao contrário do que nós cremos. Você pensa bem, a doutrina de William Branham na revelação dos selos, que era contrária a toda a denominação. E ele falou, eu vou perder mais de 10 mil de meus amigos com aquela mensagem. E eu vou querer ganhar, eu vou perder também. Eu tenho lamentado, eu tenho perdido, essa igreja não gera muitos pregadores. Espero que gere pelo menos um povo de revelação, porque não gera muitos pregadores. Temos poucos pregadores, temos mais ouvintes, poucos pregadores. E quem levanta eles é Deus, certo? Ensino tem tido, mas quem levanta eles é Deus. E Deus chama até os que vão sair depois. Deus chamou até Judas para o trair. Ele chamou ele. Ele sabia o que Judas ia fazer, mas vou chamá-lo também. Vem para o meu grupo. Chamou 70, vocês não vão suportar a mensagem a hora que eu for pregar. Vocês vão estar comigo na cura divina, expulsando demônio e falando, mestre, na hora que expulsava demônio, a gente viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele diz, vocês não ficam satisfeitos por isso não. Tenha satisfação porque os seus nomes foram escritos no livro da vida no céu. Mas e o deles que não foram? Tem pessoas que não têm, e não existe anjo, como vários pregadores fazem uma chamada de altar, vamos pedir para Deus escrever seu nome, isso é uma mentira. Ninguém escreve o nome no livro da vida. A Bíblia diz que esses nomes foram escritos antes da fundação do mundo. E o Cordeiro morreu para salvar e escrever esses nomes antes da fundação do mundo. Então agora, você, quando ouve a mensagem, ela te conquistou, ela te pegou, ela te chamou, você sentiu bem com esta mensagem, então você pertence a ela, você pertence ao céu, você pertence ao sangue que te libertou. Agora, vamos vivendo a vida que, meu Deus, 10, 20, 30, 50 anos de crente, fomos libertos?
Como vou dar graças ao sangue de Cristo que libertou um irmão, mas não me libertou? Libertou uma irmã, mas não me libertou? Você só pode dar graças pelo sangue de Cristo que te libertou. Senão você vai fazer festa alheia. Oh, fulano foi abençoado. Fulano é salvo. E você? Deus, eu quero a salvação de meus filhos. Eu quero apresentar meus filhos a Deus. E você? Já estou gritando demais, né? Mas isso é uma realidade da hora que a gente vive. Que tipo de mensagem? Aí eles não vão chegar, porque o ministério vai até a pedra de coroa. As pessoas caem antes, vão embora antes. Elas não tomam posse da pedra de coroa, onde o ministério é coroado com o acabamento. Quando você acabou sua casinha, você pôs telha, mas você foi e fez os acabamentos por dentro. Acabou seu banheiro, acabou sua cozinha, acabou sua sala, embelezou tudo, acabou. Ei, glória a Deus, casa limpa, nova. Como está a vida espiritual? Não acaba. Tem que vir a limpeza dentro desse coração. Se está limpo esta alma, se está limpo esses olhos, ninguém é melhor que o outro, não. Você tem que lutar para não pecar, tem que lutar para não errar. E lutando diz a Bíblia que você vai ao reino do céu. O reino do céu é tomado à força. Então não é assim, eu vou para o céu, bater nas asinhas. Que nesse tipinho de gente que não vai para o céu assim não, nós vamos para o céu lutando, certo? Lutando, dia e noite, lutando, não contra os outros, contra nós mesmos, contra a nossa natureza, para a nossa mudança. 275, o mensageiro do entardecer, finalmente, ele foi até o último momento quando Satanás pensou, eu o tenho. Ele o crucificou na cruz. Aí ele desceu, até que finalmente eles pensaram que eles o tinham, vencido, porque teve um silêncio. Ele foi para a sepultura, sexta tarde, sábado, que sossego. Aquele homem que lutava contra nossas igrejas, olha que paz nós temos agora. Ele morreu, já podia fazer festa, mas quando foi no primeiro dia da semana, ele não estava no sepulcro mais. Foram lá visitar e não encontraram. E o anjo disse, vocês procuram o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Amém? Esta é a vitória. Primeiro, você desce, você sofre, você morre, você desce. Mas tem o tempo que você sobe, você vive outra vida, não mais a vida que viveu antes no erro, no pecado. Tem que mudar. A gente tem que envergonhar da vida que a gente viveu. Pensa na vida que você viveu lá atrás. Envergonha, fala, Senhor, eu tenho vergonha daquele tipo de vida. Eu quero melhorar cada dia, eu quero mudar. Amém. O colocaram na sepultura. Mas foi quando Deus entrou em cena, levantou da sepultura e acendeu. Ora, agora ele fala também do Demas, vamos aqui, pelo menos um pouquinho, 276. A mesma coisa Paulo disse, Demas tem me abandonado. Todos os homens me abandonaram por causa da palavra. E assim, o abandono tem que ser por causa da palavra. Não é porque adulterei, menti ou roubei, mas por causa da palavra. Eles abandonam porque eles não suportam a palavra.
Tem hora que as pessoas saem de uma igreja porque o fulano ou o pastor errou. Não, você tem que entender uma coisa, todos são fracos, já está na Bíblia que todos são falhos e fracos, mas você precisa ver se você está seguro na palavra. Amém? Eu não creio que Demas foi para os clubes noturnos e coisas, mas ele deixou Paulo. Mas Demas desejou-se ir-se. Demas era um homem rico. E ficar um homem rico com um homem popular, como Paulo era no início, tudo bem. Mas agora, um homem rico com um que não tinha nada, ele não tinha onde reclinar, como Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Paulo diz, eu deixei os pergaminhos na casa do irmão fulano. Traz para mim os... Ele esqueceu já até a Bíblia. Que tipo de pregador? Aí Demas podia dizer, não, mas esse agora não. É bom, é quando ele estava dizendo ao paralítico, levanta! Agora, era a fase presente do ministério de Paulo. Demas, um homem rico, ele não foi para os clubes, para as boates, mas ele era um homem rico e ele desejou ir com o grupo popular. Ele queria um grupo que aparecesse. Tem gente que gosta de pertencer à igreja cheia, mas a igreja é você. Quem tem que ser cheia é você. Se essa igreja aqui não encher, você deve encher. Porque a igreja é você. Mas tem gente que tem uma concepção errada, porque ela gosta de popularidade, de se aparecer, de apresentar. Oh, meu filho, minha filha, nós somos lá daquela igreja. Quem quer dizer que é da igreja nossa aqui? Você sabe que eles vão falar mal? Entende? Escuta, ele desejou ir ao grupo popular e então ele foi-se dali, como todo o resto deles fez. E então Paulo diz, todos os homens têm me abandonado. Por quê? Seu ministério, ele estava vindo à pedra de coroa, vindo ao fim. Quando vai chegando ao fim a pedra de coroa, e a igreja agora está chegando à pedra de coroa, nós começamos, vamos dizer que nós viemos de Laodiceia, começamos aqui quase perto do pescoço da pirâmide, mas agora não estamos mais em Laodiceia. Já fomos batizados com o Espírito Santo, que foi o ministério do profeta no seu dia. Isso é batismo com o Espírito Santo. Você tem que saber que exatamente ali no pescoço da pirâmide, onde o irmão Branco diz, esse é o ministério do dia. E o que é o Espírito Santo? É você ter e crer no ministério do dia. Aí está o Espírito Santo. Mas você não pode parar ali. Ainda tem a pedra de coroa. Você tem que chegar ao lugar mais alto. Se distanciar mais do mundo. Se distanciar mais da incredulidade. Da vulgaridade. Tem gente que nunca vai consertar. A gente sabe disso. Mas que nós temos que pregar que todos precisam consertar, sim. Tem gente que nunca vai ter o sinal, mas se prega, o irmão Mano, você prega a mensagem, o sinal, como fosse cura divina. É para todo mundo, mas nem todo mundo tem o sinal que é o Espírito Santo. Oh, aqui ele terminou no seu ministério, estava vindo a pedra de coroa. Pouca coisa quero deixar para vocês. 202, o único lugar provido por Deus para adoração. Porque se é a noiva de Cristo, se ela tem que novamente profetizar, então vamos ver onde o nosso profeta foi para nós podermos chegar até lá. Vamos, porque a gente começou lá no batismo, lá crendo que o William Branham é profeta, o Elias, e veio vindo. Cremos na deidade, um só Deus, e viemos caminhando. Mas agora, depois dos selos, você tem que ver onde esses selos estavam escondidos.
Os selos não estavam escondidos dentro da era de Laodiceia. Olha para você ver, os selos estavam escondidos dentro da pedra de coroa. É a parte final, os selos estavam escondidos. E por isso nos dias do nosso profeta, ele foi lá e tomou como uma alavanca e tirou a copa da pirâmide e começou a revelar aquilo que estava sem escrever, que eram os 7 trovões. Por isso, o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Mas estou terminando. 202, o único lugar provido por Deus para adoração. Os luteranos, sob a justificação, foram os pés. Subindo-se um pouco, logo Wesley com a santificação. Depois os pentecostais foram os braços. E com as obras e os atos, tiveram que ser armênios, tiveram que ser legalistas. Porém agora, temos chegado à cabeça. Agora temos chegado cabeça, a pedra de coroa. E a pedra de coroa não clama juízo. Ainda que o cordeiro saiu do trono, a pedra de coroa clama graça. Graça. Porque você, a sua vida, só é vivida por graça. A sua fé só é mantida por graça. Você não é nada, mas a graça te sustenta. Irmão Brana chegou ao ponto de dizer, eu sou todinho graça. Nós temos que ser feitos todinho pela graça, pela misericórdia divina. Não é que somos melhor que ninguém, temos uma mensagem diferente? Temos, porque esse é o ministério da pedra de coroa. Olha para você ver, eu porque não tenho aqui para mostrar a estatura de um homem perfeito para você, né? Mas o ministério de pedra de coroa, o Paulo não podia ter, Paulo estava com aquele ministério de fundamento, na base da pirâmide, fé, fundamento. Mas veio William Branham na era de Laodiceia, teve o ministério do Filho do Homem fazendo o casamento da igreja, que é a ligação do corpo com o cabeça. Teve que fazer, esse cabeça é Cristo, que veio no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. Aquilo ali foi feito o casamento. Estamos na pedra de coroa, isto é, estamos casados. Provando sua palavra, 236, irmão Brana diz, ela, a noiva, já está casada, ela está unida. Estamos aguardando apenas o nosso levantamento. Pai Celestial, eu peço que o Senhor continue nos dando graça e que possamos trabalhar como um sacerdote para compadecer da fraqueza de nossos irmãos e dando a mão para eles andar, para eles levantar, cada dia que possam, Pai, estar vivendo sua palavra. Ajuda-nos, não podemos viver sem o Senhor, nós precisamos da tua força. Sem o Senhor seremos igual ao mundo, seremos igual às denominações. Sem esta mensagem, seremos igual aos outros mesmo, Pai, que não tem luz, que a era acabou, que o Cordeiro saiu do trono, que os selos foram revelados, que Cristo já veio em 63 como Filho do Homem para preparar um povo para ser arrebatado agora. Senhor, se não temos esta mensagem, que vamos ter do mundo? Se não temos um novo nome, vamos ser igual aos outros mesmo? Quantas pessoas acham bom ter a mensagem do seu profeta, mas não tem o nome no qual esta mensagem foi pregada? Eles rejeitam o nome que é o novo nome de Cristo. Quem revelou os selos foi Cristo. Em quem? Em Brana. Cristo revelado em carne humana. Cristo revelando os selos para nós e tendo um nome novo nesse dia final. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo, que meus irmãos sejam alimentados com a sua palavra. Amém, Senhor. Amém.